Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Ainda bem que vocês estão por aqui, porque hoje a gente tem várias atividades e hoje nós vamos escrever. Mas antes disso, preciso mandar um beijo, gente. Outro beijo aí. Hoje eu vou mandar um beijo para minha sobrinha Maria Luísa, que me pediu um beijo esses dias aí, eu esqueci. Mas se eu mandar um beijo para Maria Luísa, vou ter que mandar também um beijo para minha mãe, Leni, porque senão ela vai ficar com ciúmes. Então, mandando um beijo para minha sobrinha Maria Luísa e um beijo para minha mãe, Leni. Tá ok? Tá velhinha? Beijo, mãe. Ai, ai. E aí, tudo bem com vocês, crianças? Vocês estão fazendo os deveres direitinho? E os livros, tudo certinho? Estão fazendo com capricho, estou vendo lá nos portfólios, estou gostando bastante. Estou vendo que vocês estão se dedicando. Isso é muito importante, porque a gente está na reta final, né? Agora nós estamos finalizando o mês de agosto e vamos em frente para o final do ano. Então, a gente ainda não sabe se tem retorno, se não tem, como é que está isso. Então, a gente vai fazendo por aqui, nossa parte, né? Os livros didáticos chegaram muito tarde e o ideal é que eles tivessem sido entregues no início do ano, mas no início do ano não tinha livro didático para todos os alunos, só chegaram agora, né? Então, não vou nem falar nada. Mas, antes, vamos pensar positivo, antes tarde do que nunca, não é mesmo? Então, que bom que agora vocês têm um livro, e aí vocês... É legal ter o livro, porque vocês podem, ao longo do tempo, né? Tem o livro ali, vai olhando coisas no livro, vocês podem pesquisar alguma coisa que vocês não sabem, tem algum conteúdo que queira saber mais, veja no livro, enfim. Eu também não sei se nós conseguiremos, provavelmente não, né? São 5 livros, fazer todas as atividades. Impossível, faltando 6 meses para 5 meses aí para acabar o ano letivo. Mas a gente vai trabalhando com aqueles conteúdos que são mais necessários, né? E aí vamos fazendo o que podemos nesse tempo de pandemia. Para mim, o mais importante é estar vivo, né? E nós estamos vivos. Isso é o que é o mais importante nesse momento agora para nós, ok? Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui a atividade do dia de hoje. Hoje é dia 27 de agosto de 2021. Vocês vão colocar o nome completo de vocês aqui, com letra maiúscula? Sim, com letra maiúscula. Vocês vão receber aí na apostila nova o alfabeto. Então, nas 4 letras, né? De forma maiúsculo e minúsculo, e de mão, maiúsculo e minúsculo. E aí vocês podem observar, vocês vão observar, né, na linhazinha aí, que existem letras que passam para a linha de baixo, né? Nas maiúsculas são poucas, nas minúsculas tem mais. Então, dê uma olhada aí na apostila nova, né, que dá para vocês observarem isso. O que vocês vão fazer com esse alfabeto novo? Vocês podem colocar em algum lugar perto ou em cima da mesa onde vocês trabalham, né? Então, eu trabalho aqui sempre nessa mesa. Eu vou colocar aqui pertinho para eu não me perder, porque quando eu estiver escrevendo, eu posso verificar. E não me lembro como é que é essa letra. Vou olhar aqui. Nome próprio, letra maiúscula. Como é que é? Deixa eu ver a letra maiúscula. Então, é uma forma de vocês poderem consultar. Então, é importante guardar essa folha, né? Deixar aí num lugar bem próximo, onde vocês usam, ok? E aí, quanto mais, né, vocês vão usando a letra de mão, melhor para vocês. Então, o nome, basicamente, praticamente todos os alunos já sabem escrever com letra de mão, vou colocar aqui, né? No início a letra de mão fica grande, com o tempo, com o passar do tempo que a criança vai pegando, né, o jeito, a letra vai diminuindo, não pode ficar muito pequenininha, senão não dá para ler, né? E aqui no número 1, leia o mito indígena do sol,
reescreva a história conforme as instruções da professora e depois faça um desenho. Então, olha só, a gente já sabe que nós já sabemos aqui que nós vamos reescrever o texto. O que é reescrever, né? Escrever com as suas palavras. Então, eu posso copiar o texto do jeito que ele está ali? De forma nenhuma, né? Eu não posso. Eu tenho que escrever com as minhas palavras, do meu jeito. Então, isso é reescrever. Nós vimos na aula passada, né, uma lenda falando aí, né, da gralha, estão lembrados? Essa lenda da origem do fogo. E hoje eu vou ler para vocês um mito indígena também do sol. Importante, a gente já falou, eu falei isso na aula passada, é importante a gente saber que, poxa, eu não acredito nisso, né? Então, gente, isso daí faz parte da cultura, da nossa cultura, né? Então, nós já sabemos que a ciência hoje já explica várias coisas, mas antigamente não se explicava. Ah, isso significa que eles não tinham inteligência? Não, cada época, né? Cada época se viveu de um jeito e se acreditava em algumas coisas, certo? Então, existiam épocas, né, diferentes e as pessoas tinham crenças diferentes. E significa que hoje é melhor que antes? Não, porque cada época é sua época. E isso tudo, esse conjunto de histórias, né, de lendas, isso tudo faz parte da cultura brasileira, né, da cultura de um povo, não é só do Brasil. Né? Nós temos nossas histórias, fazem parte da nossa cultura. Outros países têm outras histórias, fazem parte da cultura deles. Então, é importante ler essas coisas, para a gente conhecer o que faz parte da cultura do nosso povo, né? Da cultura do nosso país. E hoje eu estou aí, ó, né? Apesar de a gente estar viajando lá na Antártica, eu coloquei aí, ó, sabe o que é isso aí? É a floresta amazônica, sabe? A floresta amazônica. Para a gente perceber a diferença da floresta amazônica, né, que fica no nosso país, para a Antártica. A Antártica nem tem rio, porque se tivesse rio, seria um rio congelado, né? Então, a Antártica é um deserto gelado. Nós até conversamos numa outra aula que a Antártica já foi uma floresta, quando os continentes eles eram, né, estavam em locais diferentes. Por quê? A gente já conversou com isso e teve uma criança que falou, é por causa das placas tectônicas. Eu falei, exatamente, né? Então, as placas tectônicas, né, essas placas que ficam ali internamente no nosso planeta, elas vão, no núcleo ali, elas vão se mexendo. E aí vão criando rachaduras, né, no solo ali, e aquele, o solo vai se desprendendo, e os continentes foram se soltando um dos outros. Nós até, inclusive, já vimos isso no ano passado. Então, houve, há milhões de anos atrás, né, o que a Antártica não estava no polo, ali onde está hoje. E aí a Antártica era uma grande floresta, sabe? Tinham dinossauros. Só que hoje, como essas placas vão se movimentando e os continentes estão se movendo, inclusive está se movendo agora, mas nós não sentimos isso. Isso é da noite para o dia? Hoje está aqui, amanhã está ali? Não, leva-se muito tempo, muitos anos. Acontece que a Antártica foi parar no polo, um dos polos, Polo Sul, que a gente não pode confundir com o Polo Norte, foi parar no Polo Sul, e aí ali a gente já viu que recebe pouca luminosidade, né, do Sol, e aí
é um lugar que é mais frio e congela. Então, olha a diferença entre os lugares da Terra, né? Olha aí a nossa floresta amazônica. Quero lembrar, gente, que muitos lugares na floresta amazônica, hoje, muitos lugares, mais de 200 lugares na floresta, está pegando fogo, né? Então, assim, essa época do ano é uma época muito propensa a ter queimadas. Então, a gente precisa ficar muito atento. Algumas dessas queimadas são naturais, né? Porque acontecem de estar tão seco que aí acaba propiciando a queimada. Mas, em outros lugares, né, é proposital. São pessoas que colocam fogo na floresta. Então, isso precisa ser, né, visto aí também pelo governo do nosso país, né? E a gente tem que fazer a nossa parte, não é mesmo? Por que eu estou falando disso hoje, né? Dessa floresta amazônica? Porque lá na Amazônia, uma parte dessa floresta aí, tem uma tribo indígena chamada Ticuna, e eles fazem lá nessa tribo uma festa que eles chamam de festa de moça nova, que é quando, né, a menina passa de adolescência para a adulta, fase adulta, né, quando ela se torna uma adulta, uma mulher adulta, e aí eles têm uns rituais, eles fazem danças, né? E essa tribo tem essa festa e chama essa festa de moça nova. Então, a gente vai ouvir, né? Vou ler para vocês um texto que fala sobre esse mito aí, tá? Essa festa de moça nova. Então, vou ler para vocês. Mito indígena do sol, vocês já prestem atenção, porque depois vocês vão escrever, né, sobre o mito indígena do sol, ok? Vou ler esse texto, como vocês estão vendo aqui, está em 3 parágrafos, certo? Vou ler os 3, vou parar em cada um para falar sobre eles. Antigamente, muito antigamente, no tempo em que vivia entre os Ticuna, o sol era um moço forte e muito bonito. Então, há muitos anos atrás, o sol era um homem, um moço forte e muito bonito. Por ocasião da festa de moça nova, o rapaz ajudava sua velha tia no preparo da tinta de urucum. Ia à mata e trazia uma madeira muito vermelha chamada muirapitanga. Cortava lenha para o fogo, onde a velha fervia o urucum para pintar os ticuna. Então, vocês sabem que os índios têm o hábito de pintar o corpo, né? E naquela época, segundo os índios dessa tribo, o sol não era um astro que estava lá no céu. Ele era um moço forte e muito bonito. E nessa época dessa festa, esse rapaz, o Sol, ajudava a tia dele, que já estava bem velha, a preparar as tintas que eram feitas com urucum. Né? Então, ele tinha que ir até a mata e trazer, né, madeira. E ele tinha que trazer muita lenha, porque ela tinha que fazer muita tinta para pintar todo o povo para a festa. Então, isso daqui, né, está falando aqui, então, no primeiro parágrafo, vamos notar aqui, né? Então, o primeiro parágrafo fala de que tribo, fala do sol, que era uma pessoa, né, um moço, fala da festa, que o que o rapaz fazia, né, ajudava a tia, preparar a tinta, então ele tinha que ir à mata, trazer madeira, cortar, para a velha ferver o urucum para poder fazer a tintura. Beleza. Então, vamos para o segundo parágrafo. A tia do moço era muito mal-humorada. Estava sempre a reclamar e a pedir mais lenha. Então, um dia o sol trouxe muita muirapiranga
e a velha tia ainda resmungava insatisfeita. O rapaz resolveu, então, que acabaria com toda aquela trabalheira. Olhou para o fogo que ardia, soltando longe suas faíscas. Olhou para o urucum borbulhante, vermelho, quente. Desejou beber aquele líquido e pediu permissão à tia, que consentiu. Bebe, bebe tudo e logo, disse zangada. Então, aqui, né, esse trecho, ele fala ali, né? Peraí que eu fiz errado. Esse trecho aqui, ele fala, né, da tia. Como é que a tia era? A tia era, já sabemos que a tia é velha, que era mal-humorada, estava sempre resmungando, né? Quanto mais lenha o sol trazia, mais ela queria, e ela resmungava insatisfeita, porque queria mais. Então o rapaz já estava cansado daquilo tudo, onde ele tinha trazido tanta lenha, e ela reclamando, e ele já não queria mais aquilo, né? Então o que o sol resolve fazer? Ele olha para aquele fogo todo ardendo lá na panela, né? Olhou para aquele urucum borbulhante, vermelho, quente, e ele, vou beber isso aí. Desejou beber aquele líquido, né? E perguntou à tia se ele podia beber aquilo. E a tia era tão chata, tão zangada, tão mal-humorada, que bebe tudo e logo, né? E aí, no terceiro trecho aqui, que eu vou colocar aqui, antes disso, ó, vamos pensar aqui como é que era a tia, ó. Ó, a tia era mal-humorada, né? Ela estava sempre reclamando, então ela era reclamona, né? Ela reclamava, ela resmungava, ela era insatisfeita, né? Insatisfeita. Ó, ela era velha. O que nós estamos destacando aqui? Daqui a pouco vocês vão saber, né? E aí ela julgava, né? E desejava que o moço morresse. Olha isso, era sobrinho dela, né? Mas ela não gostava de ninguém, ela uma pessoa mal-humorada, reclamona, resmungona. Então, ela julgava e desejava que o moço morresse. Por isso que ela fala, bebe logo isso aí, vai morrer, né? Mas à medida que ia bebendo a tintura quente, o rapaz ia ficando cada vez mais vermelho, tal qual o urucum e a muirapitanga. Depois, subindo para o céu, intrometeu-se entre as nuvens e passou, desde então, a esquentar e a iluminar o mundo. Então, a tia achava que o sol ia morrer, né? Conforme ele foi tomando aquela mistura, ele foi ficando vermelho, 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 e de repente, ó, começou a subir, foi para o céu e ficou lá entre as nuvens, esquentando e iluminando, né, a Terra. Então, isso daí é um mito, né, indígena do Sol, que fala como que o Sol foi parar lá no céu. Né? Como é que o Sol foi parar lá no céu? Né? Então, o que acontece? Os indígenas, essa tribo ticuna, explicava desse jeito aí, né? Então, vamos lá, para a segunda questão. Não vou ter que escrever o texto daqui a pouco, ok? E a partir da leitura do texto, responda as questões. Letra A. Segundo a lenda, o que era o Sol na tribo dos índios ticuna? O que ele era? Lá na tribo, o Sol era o quê? Né? Ele era um rapaz forte, muito bonito, certo? Então, vocês vão escrever aí. Com que letra, professora Ana? Com letra manuscrita, ok? Começando a frase com letra maiúscula e lembrando a pontuação. É importante dizer que, nesse caso aqui, né,
a gente vai usar a letra maiúscula só no início da frase, em outras palavras, não. Então, o é maiúsculo, né? Se eu for escrever sol o nome da estrela, né? Então, preciso sim escrever com letra maiúscula, né? O sol era um rapaz forte e, como é que ele diz lá? É forte e bonito. Então, nessa frase, as únicas palavras que vão ficar com letra maiúscula é o e sol. Por que sol com letra maiúscula? Porque é o nome, né, nome próprio, substantivo próprio da estrela, né, que se chama sol. E lembrar da pontuação final, porque tem algumas crianças que não estão começando frase com letra maiúscula e não estão colocando pontuação. Letra B. Quando acontecia a festa de Moça Nova, qual era a função do Jovem Sol? O que o Jovem Sol tinha que fazer? Vamos relembrar? O que ele fazia? Ele tinha que ir, lembra? Até a floresta para buscar o quê? Para buscar lenha, né? Para quê? Uma madeira, uma lenha, né? Ele trazia uma madeira muito vermelha, né? Então ele cortava essa lenha para o fogo, né? Onde ia fazer a tintura. Então a função dele era qual? Buscar a lenha, né? Buscar a madeira e cortar. Então ele tinha que trazer e cortar a lenha para fazer a tintura, que os índios seriam pintados, ok? E escreva, de acordo com o texto, 3 adjetivos para as imagens abaixo. Bom, a velha, né, a tia, quais são as características, né? O que é um adjetivo? Adjetivo, uma característica, certo? É uma característica. Como que era a velha? Então, ó, a gente já viu aqui, né? Como é que era a tia dele? Era velha, né? Era mal-humorada, era insatisfeita, né? Você pode escrever resmungona também. Então, eu acho até que ela era maldosa, né? Porque ela deixou o sobrinho beber né? Aquele líquido. Deixou beber um líquido, sabendo que o rapaz poderia morrer, né? Queria morrer. Mas, para a surpresa dela, não aconteceu isso, mas poderia ter acontecido. Então, quais são as características da tia dele? Então, vocês vão colocar 3 adjetivos aqui. E o que é isso aqui? É o urucum, que é a fruta, né, ali do fruto da árvore, que era utilizado para pintar, né, com esse fruto aqui, é que se faz a tinta do urucum, isso aqui é o urucum. Inclusive, lá na escola, gente, tem uma árvore de urucum lá. E aí, eles faziam, né? Fazem até hoje, os índios utilizam muito urucum para a pintura do corpo. E quais seriam as características, né? Qual é a característica do urucum, segundo o texto aqui, né? Ó, borbulhante, vermelho e quente, ok? Bom, letra E. A velha índia desejava que o rapaz só morresse e achou que ao beber o líquido fervendo, ele iria morrer. Mas o que aconteceu? Né? O que aconteceu foi que ele começou a ficar, né, vermelho, muito vermelho, começou a subir para o céu e se transformou, né, numa estrela, esquentando e iluminando a Terra, né? Então, vocês vão escrever isso aqui. Se escrever a palavra sol, tem que ser com letra maiúscula, ok? Se escrever a palavra terra, tem que escrever com letra maiúscula. Por quê, professora? Porque é o nome do planeta, certo? Letra F, o que essa lenda desejava explicar? O que os índios queriam explicar com essa lenda? Eles queriam explicar, minha gente, como é que o Sol foi parar lá no céu, né? Então, como é que existe aquele astro lá no céu, aquela estrela lá no céu brilhante, né, e quente? Então, queria explicar o surgimento,
do Sol, ok? Então, hoje eu estou ajudando, por quê? Porque eu estou observando em algumas interpretações de texto, né, um pouquinho de dificuldade. Então, é por isso que eu estou ajudando na interpretação. E também para a gente saber bastante sobre o texto, para a gente poder, sim, agora sim, né, reescrever o texto. Bom, então, nessa parte aqui, neste trecho aqui, nós vamos falar sobre, né, é o primeiro parágrafo. Vocês vão falar de que tribo, né, que isso aconteceu há muitos anos atrás, certo? Que existia um rapaz. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Então, olha só. O que nós vamos fazer aqui neste trecho? Neste trecho, nós vamos falar, ó. Nós vamos falar, nós vamos citar a tribo, certo? Nós vamos citar o rapaz, né? O que era o Sol, que era um rapaz bonito e forte. Antigamente, muito antigamente, vocês viram como é que estava no texto, né? Por quê? Porque na reescrita de mitos ou lendas, a gente não pode usar, por exemplo, era uma vez. A gente usa antigamente, há muito tempo atrás, né? E aí vocês vão falar do Sol, vão falar mais o quê? Da festa, né? Festa de Moça Nova. E o que a tia e o Sol faziam, né? Qual era a função, né? Qual era a função do Sol e da tia do Sol? Então, isso que vocês vão escrever aqui. Ah, entendi, eu só preciso, então, escrever essas 4 palavras? Não, você vai reescrever, né? Então, nós vamos começar aqui, ó, primeiro parágrafo. Muito antigamente, ou há muitos anos atrás, existia uma tribo chamada Ticuna, ou como ela ainda existe até hoje, se você diz assim, existia uma tribo, pode dar a impressão que ela não existe mais. Então, o que é melhor? A gente não usar isso. Há muitos anos atrás, né, na tribo Ticuna, existia um rapaz muito bonito, e muito forte, chamado Sol. Esse rapaz tinha uma tia muito velha. Na época da festa de Moça Nova, né, o Sol e a sua tia preparavam as tintas, né, que seriam usadas como pintura nos corpos dos outros índios. Para a fabricação dessa tinta, eles usavam, né, uma árvore de tronco vermelho, se quiser pode até colocar o nome, está escrito lá no texto, né? E, né, a função do Sol era ir buscar a lenha e cortar essa lenha para a tia, para que ela pudesse fazer a tintura. Então, isso é tudo no primeiro parágrafo, nesse primeiro espaço aqui, ok? Bom, escreveu isso, é como a gente está reescrevendo a história. Então, não são frases que nós vamos escrever um texto corrido, né? Então, aqui, nesse trecho, nós vamos escrever o quê? No segundo parágrafo, nós escreveremos como era a tia, né? Como era a tia dele? Como é que a tia dele era? A tia do rapaz, ela era muito mal-humorada, ela sempre reclamava, né? Ela nunca estava satisfeita com nada. E nós vamos também falar o que o Sol, né? Vou botar aqui embaixo, o que o Sol resolveu fazer. O que o Sol resolveu fazer? Ok? O que o Sol resolveu fazer? Então, primeiro fala da tia, né? A tia era muito velha, era rabugenta,
ela estava sempre insatisfeita, reclamando, e o sol trabalhava muito, carregando toda aquela lenha, cortando toda aquela lenha para que ela pudesse fazer a tintura, e de tanta reclamação que ele ouviu da tia, ele resolve, então, acabar com esse dilema todo. E ele resolve, então, beber o líquido fervente. E ele pede à sua tia, né, a permissão para beber esse líquido, e a tia consente, a tia dá autorização para que ele bebesse para que ele bebesse a tintura fervente, né? E a gente pode retornar aqui, ó, e observar no texto que quando, desejou beber aquele líquido e pediu permissão à tia que consentiu. Se eu estiver falando, se eu parou aqui, ok, mas se eu quis, aqui no texto, ó, tem a frase da tia. Você não precisa colocar lá, você pode falar, ó, a tia resolveu deixar ele beber, né? Mas aqui no texto tem a frase que a tia disse. Então, como ela disse? Então, aqui eu tenho que colocar um travessão e a frase da tia. E antes, 2 pontos, ó. A tia que consentiu, 2 pontos, ela vai falar. Se ela vai falar, tem que ter 2 pontos. Embaixo, ó, travessão. Bebe tudo e logo, disse zangada. Que é a frase da tia. Mas aqui embaixo você não precisa fazer isso. Você pode dizer assim, ele resolveu, né, acabar com aquilo tudo, pois já estava muito, né, já cansado de tanta reclamação, e então ele resolve pedir à tia para beber aquele líquido. E a tia deu permissão. Então, é você, quem está contando? É você que está contando, né? Então, você está contando do seu jeito. E aí, no terceiro aqui, né? Nesse terceiro trecho aqui, nós vamos fazer, né? Que você vai falar do quê? Que você vai falar o que aconteceu depois. O que aconteceu depois que ele bebeu o líquido, ok? O que aconteceu com ele? O que aconteceu, né, foi que ele não morreu. Ele começou a ficar vermelho, muito vermelho, e de repente ele começou a subir para o céu, né? E se colocou lá entre as nuvens, se posicionou entre as nuvens e se transformou, né, numa estrela quente, brilhante, que ilumina e aquece a Terra até os dias de hoje, certo? E aí vocês vão escrever isso. Ah, professora Ana, eu vou ter que fazer isso aqui com letra de mão ou com letra de máquina? Pois é. E aí eu digo para você o seguinte, nesse caso aí do texto, eu vou deixar vocês escolherem. Ah, eu prefiro escrever com letra de máquina. Ok, tudo bem, nesse caso. Ah, eu já estou fervendo na letra de máquina, eu já estou uma beleza. Faz com na letra de mão, né? Aí eu já estou fervendo na letra de mão. Faz com a letra de mão, né? Então, assim, eu falo e sempre repito, quanto mais você fizer com a letra manuscrita, mais rápido você vai superar as suas dificuldades. Quanto mais você demora, né? Quanto menos você exercita, mais vai demorar para você ficar fluente nesta letra. Então, às vezes, vale a gente fazer o quê? Vale a gente fazer um esforço, né? Mas vou deixar livre para a escolha de vocês. Então, já está aí. O que vocês podem ir fazendo? Vocês podem ir parando. Aqui no vídeo tem, né? Ó, aqui no vídeo tem, aqui ao lado, o que vocês, né? Vocês podem... Quais são os temas que vocês não podem deixar de falar, né? Então, está tudo aqui. Vocês podem ir parando o vídeo e escrevendo, certo?
porque vocês já conhecem outras lendas, a gente já viu a lenda da Potira, lembra? Então, a gente já conhece outras lendas. Então, vocês já conhecem essa história, vocês ouviram, nós interpretamos juntos aqui. Então, você já pode contar por escrito. Contar falando, tenho certeza que você já sabe. Então, agora nós vamos contar por escrito, ok? E aí eu preciso que a foto disso seja bem boa para eu poder conseguir ler, ok? E aí, como tarefa de casa, eu vou deixar para vocês, como a gente está falando aprendendo sobre os meses do ano, né? Essa tarefa aqui, minha gente, ela é do livro de matemática, da página 46, ok? Então, vou botar bem grande aqui, ó. Página 46. Então, aqui nós temos uma parlenda, né? Ó, leia a parlenda e descubra quantos dias há em cada mês do ano. Então, aqui, ó. 30 dias tem setembro, abril, junho e novembro. Fevereiro, 28 tem, se for bissexto. Mais um lidem. Mais um lidem. E os mais, que são 7, 31 todos terão. Então, são uma parlenda popular, né, que também faz parte da cultura do nosso país. Mas não são só as lendas, não são as lendas, as parlendas, as músicas, as festas, as danças, todas aquelas que nós vimos no ano passado, quando nós estudamos as regiões brasileiras. Estão lembrados? Nós vimos várias festas, vários alimentos, receitas, tudo faz parte do folclore, né, da cultura do nosso país. Então, às vezes, a gente tem o hábito, às vezes, as escolas, de falar da cultura do país só em agosto, que é o mês do folclore. Nós não, nós falamos isso sempre. Quando a gente está trabalhando uma parlenda, a gente está trabalhando a cultura do nosso país. Então, essa parlenda que fala aqui, né, dos meses do ano, né, vocês, com ela, a gente já sabe que a gente sabe quantos dias há em cada mês. Então, 30 dias tem setembro, abril, junho e novembro. Fevereiro, 28 tem, se for bissexto. Mas, se for bissexto, mais um, lidem. E os mais, que são 7, 31 todos terão. Então, o que acontece? Quais são os meses de 30 dias? Setembro, abril, junho e novembro. Fevereiro tem 28. Mas, se for bissexto, ano bissexto, mais um lhes dê. Então, de 28 vai passar para 29. E os mais, que são 7, vão ter 31, ok? 30 dias tem setembro, abril, junho e novembro. Fevereiro, 28 tem. Se for bissexto, mais um lhe deem. E os mais, que são 7, 31 todos terão. Difícil, né? Está quase um trava-língua isso aqui. Então, quantos meses tem um ano? Quantos meses no total? Vocês vão responder aqui do lado, tá? Então, aqui, ó, vocês vão completar o quadro. Primeiro mês, janeiro, tem 31 dias. Segundo mês, fevereiro, tem 28 ou 29. Então, o que acontece? A Terra leva 365 dias mais algumas horas para dar a volta no Sol. Não são somente 365 dias certinhos. 365 dias mais algumas horas. Conforme essas horas vão se juntando, né, junta de um ano, junta essas horas de outro ano, dali a pouco forma mais um dia. Então, quando junta mais um dia, né, quando essas horas juntam todas, viram 24 horas, significa mais um dia. Então, aí vai ter um ano que vai ser bissexto. Então, onde entra mais esse dia? Entra em fevereiro. Né? Então, o mês de fevereiro ele tem 28 dias, ou 29, quando juntam todas essas horas. Terceiro mês, por isso que a gente chama de ano bissexto, né? Então, aqui no terceiro mês, que é março, você tem 31 dias. E no quarto mês, que é abril, quantos dias são?
E no quinto mês? Maio. Então, aqui os ordinais, lembram? Primeiro, segundo, terceiro. Tem alguns dias aqui que estão para serem completos, ó, completados aqui por vocês. Sexto mês, junho, tem quantos dias? Então, tem que completar aqui do agosto, do outubro e do novembro, ok? Então, aqui, qual mês do ano tem o menor número de dias? Qual o mês que tem menos dias? Qual o nome do mês? Quantos dias tem o sexto mês do ano? Sexto, ó. Quantos dias tem esse mês aqui? Certo? Quantos dias tem o mês de junho, que é o sexto mês? Ok? Bom, então, essa aqui vocês vão fazer, é uma tarefa de casa, né? E aqui, essa aqui da página 47, aqui, ó, a gente já viu isso no outro livro. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está sistematizando uma aprendizagem. Ué, vou fazer isso de novo? É a sistematização, né? Você aprendeu, agora você vai sistematizar. É assim que o professor diz, é assim que o professor fala, né? Isso aí é instrumento, ferramenta de trabalho do professor. O professor, né, ajuda o aluno a aprender, o aluno aprende e sistematiza na tarefa. E depois ele é avaliado, né, para ver se ele aprendeu ou não. Então, aqui, né, tem as mãos, a gente aprendeu o ossinho, a gente já aprendeu aqui as covas, né, até dezembro, para a gente saber, né? E aqui, ó, conte a novidade para alguém da sua casa. Se você ainda não contou para ninguém, que a gente pode ver, né, no ossinho, 31, 30, 31, 30. Se você não contou, você pode contar para alguém, ok? E aí, aqui, ó, número 2, leia as pistas das crianças e escreva o nome do mês em que elas fazem aniversário. Então, olha só, o mês do meu aniversário, olha o menino falando, o mês do meu aniversário fica entre setembro e novembro. Qual o mês que fica entre? O que é entre? No meio. Entre setembro e novembro, qual o mês que a gente encontra? Né? Então, vocês vão escrever aqui o nome do mês do aniversário dele. Essa menina aqui, ó, eu faço aniversário no mês que vem logo depois de março. Então, logo depois de março, qual será o mês do aniversário dela? Vou escrever aqui. E esse aqui, meu aniversário, é no último mês do ano. Então, vocês vão escrever aqui dessa, né? Qual é o último mês do ano? Então, vocês vão anotar aqui, ok? Isso aqui, né, está na página 47. Aqui está dizendo o seguinte, ó, crie uma pista para seus colegas descobrirem que mês você faz aniversário. A gente já viu que é muito importante, gente, que todo mundo saiba a sua data de nascimento, o dia, o mês e o ano que vocês nasceram, né? A gente não tem como, né, ó, crie uma pista para os seus colegas descobrirem em que mês você faz aniversário. A gente não tem, a gente não está na escola para criar essa pista, né? Então, mas se você quiser criar uma pista e escrever aí, eu vou observar, tá bom? Então, saber o dia, mês e ano que a gente nasceu é muito importante. Isso daí é quando você chegou na Terra, chegou no planeta. Em que dia, em que mês, em que ano, né? Olha, eu vou dizer para vocês que eu já cheguei aqui no planeta tem alguns anos. Ai, ai. Eu cheguei aqui no planeta no dia 8 de abril de 1973. Foi o dia, mês e ano que eu cheguei aqui. E já tem tanto tempo que eu não posso me esquecer, não é mesmo? Então, tá aí, para vocês saberem o dia, mês e ano, porque, ó, tá gravado aqui. E o seu, você sabe? Tá gravado aí? O que é importante a gente saber? Duas coisas importantíssimas. Dia, mês e ano, dia que você nasceu, que é o dia que faz aniversário, e o seu endereço, né? Seu endereço, porque só, olha, pensa, você veio para a Terra, não veio? Você está aqui na Terra, mas em que lugar da Terra que você está?
Nós já falamos sobre isso esse ano, né? Lá no início do ano. A gente está no planeta Terra, né? Mas em qual continente? Hoje vocês já sabem falar que a gente vive no continente americano, né? Na América do Sul. Em que país que a gente vive? Vocês sabem dizer que é o nosso país, né, gente? Brasil. Em que estado nós estamos? Você lembra? Em qual região? Região Sudeste. Em que estado? Estado do Rio de Janeiro. Em que cidade que você vive? Na cidade de Petrópolis. Em que bairro? Aí cada um vive num bairro diferente. E dentro desse bairro, em que lugar que você mora? Né? Numa rua, a rua tem nome. A rua, moram várias pessoas, então tem que ter uma localização, o número da casa, certo? Então, gente, isso tudo a gente precisa saber, porque diz respeito a nós mesmos, a nossa história, não é mesmo? Então, por hoje é só, vocês vão fazendo essa tarefinha aí bem bonita. Quero ver o texto de vocês, já estou curiosa para ver, né? É bom que os pais, né, deixem as crianças aí quebrar um pouco a cabeça para fazer atividade. Pode até dar uma instrução, mas é bom que as crianças comecem a escrever por si só, porque lá na escola, se nós estivéssemos lá, já estariam escrevendo textos sozinhos, né? É uma pena que a gente esteja passando por tudo isso, mas faz parte da vida e Deus quer assim, né? Então, se Deus quer assim, vamos dizer amém para tudo que Deus quer, né? Que seja assim, como na terra, né? E no céu. Deus quer sim e a gente faz do jeito que Ele quer, tá bom? Super beijo para vocês, um grande beijo, beijo para a família de vocês também, um super abraço, tenham um ótimo final de semana, um resto de dia maravilhoso, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.